Doageris! Naidon mevatas! Geledis! Um dos exércitos mais famosos e disciplinados do mundo, os Imaculados são conhecidos principalmente por seu comprometimento em batalha, destreza marcial e obediência inquestionável, e eles ficaram ainda mais famosos após a Batalha dos 3.000 de Qohor, quando venceram uma horda de cerca de 50.000 dothraques. Bora falar mais sobre o exército mais requisitado de Essos e provavelmente de todo o mundo de Game of Thrones, os Imaculados. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente voltar a falar sobre conceitos e sobre exércitos e povos de Essos, desta vez falando sobre os Imaculados. Já fizemos um vídeo sobre os Dothraki, onde a gente explica até mais sobre essa batalha dos 3.000 de Qohor, né? E agora a gente vai falar do outro lado dos Imaculados, explicando mais como funciona a formação de um Imaculado, desde o início do seu treinamento, as rígidas tradições que esses senhores de escravo têm para formar um Imaculado ali e como este exército funciona. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo aqui e também mandarem para seus amigos que são fãs de todo o universo de Game of Thrones. A gente tem muitas playlists e muitos conteúdos deste mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, falando não só das séries, mas também dos livros. Bom, primeiro de tudo, o que vocês já sabem, né? Eles são soldados escravos eunuco vendidos aos montes em Essos, e toda cidade entre as cidades livres que tem dinheiro para comprar um punhado deles, o faz para que tenha uma segurança de respeito em suas muralhas. Eles nunca saqueiam nem estupram. A formação dos Imaculados é a seguinte: eles são escolhidos por seu tamanho, velocidade e imposição física, ainda muito jovens, e o seu treinamento começa aos 5 anos de idade. No momento em que se tornam Imaculados, eles escolhem um novo nome por sorteio, pegando fichas em um balde, e esse nome quase sempre será composto por uma cor e uma criatura, como por exemplo, Verme Cinzento. Esse treinamento, que começa com 5 anos, né, quando eles têm 5 anos de idade, dura do dia começar até a noite chegar. É um treinamento brutal para torná-los armas sem sentimentos, torná-los robôs. Então esse treinamento ele serve não só para ampliar as habilidades e as capacidades físicas destes soldados ao máximo, mas também para tirar, remover qualquer sentimento que eles possam ter de empatia, de carinho, de raiva, qualquer um. Eles se tornam soldados perfeitos, sem individualidade nenhuma, sem sentimentos, como amor próprio e empatia, se tornam robôs. Quem falha em qualquer aspecto desse treinamento é morto. Apenas 1/3 dos escravos que começa o treinamento de Imaculado se torna de fato um deles. Eles se tornam eunucos por completo no altar da Lady of Spears, a Senhora das Lanças, ou também conhecida como a Noiva da Batalha, que é a grande divindade dos Imaculados. Uma divindade que eles também nunca falam dela para outras pessoas, apenas entre si, então a gente nem sabe o real nome dessa deusa. E sem essas partes eles não podem jamais ser tão fortes quanto homens inteiros, mas compensam isso em seu treinamento e disciplina. No dia em que o menino se torna um eunuco, ele recebe um doguinho para cuidar, e ele tem que estrangular esse cachorro após 1 ano vivendo em parceria com ele. Mais uma vez, para castrar também qualquer sentimento que este ser poderia ter. Algumas outras missões de treinamento são correr o dia todo com a mochila cheia, escalar uma montanha à noite e caminhar sobre um leito de carvão. Eles ainda precisam pegar uma criança recém-nascida escrava, e vocês já imaginam o que eles precisam fazer em seguida. Depois, basta pagar o senhor dos escravos, e só aí ele recebe o elmo pontudo dos Imaculados. Agora, em relação às vendas, inicialmente eles eram negociados no mínimo em grupos de 10, né, para proteção individual. Então era um cara muito importante que queria uma proteção ali só pra ele comprava 10 Imaculados. Só que isso começou a não funcionar, porque se tinha 2 caras com um grupo de 10 Imaculados, esses Imaculados às vezes se confundiam, não sabiam de quem eles tinham que proteger ali, deu uma zona. Então chegou um momento em que o mínimo de Imaculados que você podia comprar eram de 100 Imaculados, né? E aí tinha números de 1.000, 3.000, cada um comprava ali quanto podia, mas os lotes eram de 100 e de 1.000. Então se você queria 5.000, você comprava 5 lotes de 1.000 e esses Imaculados iam para o seu reino te proteger, fazer a segurança, sempre com muita eficiência.
Postura militar, né? Os Imaculados, eles usam lanças, espadas, escudos redondos e o elmo pontudo. Eles obedecem sempre sem questionamento nenhum. Se inspiram nas legiões do antigo Império de Guis, que era quem governava praticamente toda Essos antes dos Valerianos e de seus dragões chegarem conquistando tudo. Eles não andam a cavalo e o elmo de uma ponta representa uma patente baixa, enquanto de 3 pontas indica um oficial de alto escalão. Algumas das curiosidades envolvendo os Imaculados é que eles não falam de sua deusa para outras pessoas e que eles bebem o chamado vinho da coragem em todas as refeições de sua vida. Isso faz com que a sua resistência à dor aumente cada vez mais. Então, a cada ano que passa, eles sentem menos dor também em batalha. Isso é perigoso, né? Porque você pode estar ali sangrando com hemorragia e não está sentindo dor. Isso não é uma coisa boa, mas para máquinas de combate, isso aí é eficiente. É por isso que eles tomam. Eles nunca são vistos como humanos pelos senhores de escravo, eles nunca são respeitados como humanos, eles são sempre tratados como escravos que não têm que ter sentimentos, só têm que obedecer. Agora chegamos na Batalha de Qohor. Um dos maiores calaçares da história estava tentando invadir Qohor e obliterou o exército local, fazendo com que exércitos mercenários, inclusive dos segundos filhos, fugissem do campo de batalha. Depois dessa primeira vitória, esses Dothraki, eles passaram a noite celebrando, né? E o reino de Qohor também tinha comprado 3.000 Imaculados, só que os Imaculados não chegaram a tempo dessa primeira batalha inicial, né? Enquanto os Dothraki estavam festejando durante a madrugada, esperando o amanhecer para invadir Qohor e começar a saquear, estuprar e fazer tudo que eles faziam lá, esses Imaculados passaram pelos Dothraki e se prostraram ali na frente dos portões de Qohor. Então, o exército Dothraki de 50.000 ali, ele tinha cerca de 25.000 guerreiros, né? O resto era idosos, mulheres e crianças. E eles já tinham tido algumas baixas nessa luta anterior, mas pouquíssimas baixas. Eles obliteraram o exército local de Qohor, que era um exército grande, e também fizeram com que os exércitos mercenários, que também eram um bom número, fugissem, né? E aí eles estavam lá festejando, os Imaculados chegaram, e quando esses Dothraki se prostraram ali na frente, devia ser o quê? Uns 20.000 Dothrakis agora, eles viram 3.000 Imaculados. E os Dothraki, eles não queriam só vencer, eles queriam se provar. Então, ao invés de usar táticas que seriam mais eficientes, de flanquear e tudo mais, eles foram pra cima, nos cavalos, né, ensandecidos da forma com que os Dothraki fazem, né? Eles queriam mostrar que homens que não montam cavalos têm que ter um destino de serem pisoteados por esses animais, né? E os Imaculados estavam ali posicionados, sempre na sua formação impecável, com as lanças apontadas, e eles foram frustrando os avanços dos Dothraki. Os Dothraki tentaram inúmeras vezes, não conseguiram furar a barreira dos Imaculados, chegaram a tentar também lançar flechas, só que os Imaculados usavam seus escudos e nada funcionou, e no fim do dia, 12.000 Dothrakis estavam mortos, e apenas 600 Imaculados resistiram, né? Só que os Dothraki restantes reconheceram, né? Porra, tinha 3.000 Imaculados contra 20.000 da gente. A gente perdeu 12.000 e os caras perderam, sei lá, 2.400, né? Sobraram 600. A gente perdeu muito mais, a gente foi derrotado. E esses Dothraki só realmente perderam o ímpeto de batalha quando o líder deles foi morto. O Khal, né? A gente lembra que um líder do exército Dothraki é um Khal, por exemplo, o Khal Drogo. O Khal deste exército, que foi um dos Khals que mais angariou Dothrakis para a sua causa, foi morto nessa batalha por esses Imaculados, e aí depois o restante do exército perdeu completamente a moral para a luta, né? E aí os Dothraki fizeram o quê? Eles cortaram os seus cabelos, lembrando que o cabelo longo do Dothraki é a maior honra que um Dothraki pode ter, né? E quando eles cortam é sinal de que eles perderam em batalha, então ter um cabelo curto mostra que você foi derrotado, isso não é bom. Eles cortaram seus cabelos, passaram na frente dos 600 Imaculados que sobraram e deixaram os seus rabinhos de cavalo ali para esses Imaculados, em sinal de quem estava reconhecendo a derrota e também em sinal de respeito aos seus adversários. Depois disso, a fama dos Imaculados aumentou ainda mais e aí sim rompeu as barreiras dos continentes de Westeros, chegando em Westeros, chegando em todas as outras regiões com as lendas de suas conquistas em batalha e tornando eles ainda mais caros e mais requisitados em Essos por completo. E agora falando já dos Imaculados da Daenerys, aqueles que já não são mais escravos, que foram libertados por ela, é que além do Verme Cinzento, nos livros a gente tem outros que não são muito explorados na série, incluindo 2 irmãos da Missandei. Então quando a Missandei ela foi sequestrada e foi pega como escrava, ela tinha 3 irmãos, e esses 3 irmãos também foram pegos. Como eles eram homens, eles começaram o treinamento para se tornarem Imaculados. Um desses irmãos não passou no treinamento, mas 2 passaram. Eles já quebraram a regra do 1/3 aí, né? Porque se fosse seguir essa proporção
que sempre funciona. Apenas um dos 3 irmãos sobreviveria, mas sobreviveram 2, e esses 2 se tornaram imaculados e foram libertados pela Daenerys. No momento que a Daenerys liberou os imaculados, isso a gente viu também na série, ela deixa eles escolherem o nome que eles querem. Você não precisa mais se chamar Verme Cinzento, mas o Touro Conudo, ele escolheu continuar com o nome de Verme Cinzento porque era este o nome que ele usava quando ele foi libertado pela Daenerys, né? Então ele via esse nome como uma coisa boa. O nome de nascença dele é o nome que ele tinha quando ele se tornou um escravo, quando ele foi castrado, quando ele sofreu tudo que ele sofreu. E o nome de Verme Cinzento é o nome que ele estava usando quando a Daenerys chegou e libertou ele de tudo, então ele quis manter esse nome. Mas os irmãos da Missandei não quiseram e eles retornaram aos seus nomes de nascença, e eles são o Marcelen e o Morçador. O Morçador, ele morreu em uma emboscada dos filhos da Arpia enquanto ele servia a Daenerys já como um soldado livre, e o Marcelen, ele hoje é general de um dos exércitos aí da Daenerys. Dentro dos livros, ele é um dos Imaculados também, com maior destaque, o único irmão da Missandei que tá vivo até hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo explicando um pouquinho mais sobre os Imaculados. Depois a gente vai falar de outras nações das Cidades Livres, a gente pode falar de Bravos, dos Homens Sem Rosto, e diversas outras curiosidades sobre Essos, sobre esse continente fantástico, falar também da época do Império Valeriano. A gente já tem alguns vídeos sobre a antiga Valíria também, depois vocês deem uma olhadinha. Espero que tenham gostado, se gostaram, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!